Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das boas maneiras de entender o que nós estamos vivendo hoje no mundo é olhar para o amanhã e entender no que consistirá o nosso futuro diante de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos um livro que nos traz a comunicação profética daquilo que acontecerá até o final dos tempos, que é o livro do Apocalipse, que é uma palavra grega que aponta para as últimas coisas ou para o final de todas as coisas. Apocalipse 21, a partir do versículo 1 até o versículo 7, diz-nos o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. No final de todas as coisas, o apóstolo João, que estava preso numa ilha e teve uma longa visão registrada no livro do Apocalipse, em que apareceu-lhe um anjo e lhe trouxe uma revelação do que aconteceria no final de todas as coisas, destaca pelo menos dois grandes aspectos do final dos tempos que devem sempre mover a nossa vida e devem sempre ser um fio condutor para a maneira como nós vivemos e nos comportamos aqui. A primeira delas é o fato de que Deus declara que finalmente o tabernáculo dele estará com os homens, a morada dele estará com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O desejo de Deus para a nossa vida é de que nós sejamos preparados, como muitas vezes já foi mencionado ao longo desses podcasts, para que sejamos pedras vivas, parte da sua construção eterna, da sua morada eterna. Esse texto de Apocalipse claramente diz que o desejo de Deus se concretizará no final de todas as coisas e nós seremos a sua morada. E então, olhando para o futuro, entendendo que nós seremos morada de Deus, e naturalmente a Bíblia está falando em linguagem figurativa, nós somos tijolos, partes de uma construção em que Deus morará. Na verdade, Deus habitará nas nossas vidas para sempre, e Ele hoje não pode ainda habitar plenamente nas nossas vidas por causa das nossas imperfeições, e sendo Ele perfeito e santo, não pode habitar no meio da nossa ausência de santidade, da nossa mistura com o pecado, do nosso envolvimento com o pecado, e isso naturalmente impede que Deus habite em nós constantemente, de maneira definitiva. Então precisaremos passar por um processo de tratamento, por uma modificação, que o livro do Apocalipse vai chamar de recebimento de um novo corpo, ou glorificação do corpo que hoje nós temos, a última etapa da salvação dentro de um processo já descrito anteriormente. E então finalmente chegará o dia em que nós, glorificados, seremos morada definitiva de Deus. E Deus não estará mais distante, Deus não precisará mais estar conosco em alguns momentos e em outros não. Deus não precisará mais lidar com a nossa inconstância na santidade e com os nossos eventuais momentos de pecado. Seremos morada definitiva dele. Por isso nós precisamos de igreja. Deus determinou que o processo de tratamento pelo qual nós nos tornaremos pedras dentro da forma adequada para nos tornarmos construção eterna dele, morada eterna dele, está dentro da igreja. Quando nós passamos pelo relacionamento com a igreja, nós aprendemos a amar o próximo, porque se não amarmos o próximo, não conseguiremos demonstrar o nosso amor a Deus.
nós somos modificados uns pelos outros, nós somos edificados e abençoados uns pelos outros. Os dons que Deus derramou sobre a vida de uns edificam e abençoam a vida de outros, e assim sucessivamente, até que todos estejamos preparados para ser morada definitiva de Deus. Um outro aspecto interessante é que o texto diz ainda no versículo 6, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Versículo 7, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então nós temos um processo de necessidade de vitória, de necessidade de luta. E mais uma vez, a igreja entra nesse processo. A igreja é o caminho pelo qual nós aprendemos a lutar e a vencer. A igreja é o caminho pelo qual nós aprendemos a permanecer firmes num mundo de tantas adversidades. É dentro da igreja, sendo provados, experimentados, em alguns aspectos, tendo a nossa fé testada, sendo melhorados, sendo exortados, sendo confrontados, que nós vamos aprender a vencer as dificuldades do mundo de onde nós vivemos e começarmos a entrar e a viver os processos e os princípios do reino de Deus para a nossa vida. Lembremos que nós somos gerados dentro do mundo, dentro de aspectos culturais, familiares, emocionais, aspectos escolares, aspectos mentais, esquemas mentais bem elaborados que nos ensinam princípios de vida que não são os princípios aprovados por Deus. Por isso a igreja nos passa por longos processos de tratamento, para que nós nos tornemos aquilo que Deus de fato desejou e ansiou para nós quando nos criou, quando nos formou, quando nos chamou para si. Igreja é o lugar onde nós somos preparados para viver a eternidade. Mais do que isso, igreja é o lugar onde nós antecipamos os princípios da eternidade para procurar viver aqui. Se o mundo ensina a você que você precisa competir com todos, a igreja é o lugar onde você vai ouvir. Estenda a mão para os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem, ame aquele que te odeia, dê a segunda face, ande a segunda milha. A igreja é o lugar que vai te dizer não faça tudo igual as pessoas fazem no mundo e têm feito historicamente, matando umas às outras, pisando umas às outras, humilhando umas às outras, fazendo diferença de umas pelas outras. A igreja é o lugar onde nós não devemos apresentar ninguém, porque o excelentíssimo Senhor, juiz, desembargador, senador, promotor, no reino de Deus é igual ao excelentíssimo Senhor Gari, ao excelentíssimo Senhor professor, porque todos são excelentíssimos filhos do Deus Altíssimo. A igreja é o lugar da igualdade, a igreja é o lugar do serviço, a igreja é o lugar onde o caráter de todos precisa ser provado, testado, modificado e transformado para se tornar o caráter de Cristo. Por isso nós não conseguiremos vencer se não olharmos para o amanhã. Que você consiga olhar para o que Deus quer fazer, para que você saiba por que você está inserido nestes processos. E que Deus consiga tocar sua vida e seu coração, para que você seja semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.